professora Annelise Trindade Aranguren. Vem comigo, dica rápida sobre números primos. Então, o que é um número primo? Número primo é aquele número que só tem dois divisores, o número 1 e ele próprio. Como assim? Por exemplo, o número 4, ok? Vamos ver quem são os divisores de 4. Vou botar aqui D de 4, que significa divisores de 4. Bom, então eu vou pensar por quais números eu consigo dividir o 4. 4 dá para dividir por quem? Então, por exemplo, 4 dá para dividir por 1, porque 4 dividido por 1 dá 4. 4 dá para dividir por mais quem? 4 dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, vocês estão vendo que a divisão tem que ser exata, não pode sobrar. 4 dá para dividir por 3? Até dá, mas não é uma divisão exata. 4 dá para dividir por 4, porque 4 dividido por 4 dá uma divisão exata, que dá 1. Então, vocês percebam o seguinte, que o número 4, ele possui 3 divisores. Então, o número 4 não é um número primo, porque para ser primo, ele teria que ter somente 2 divisores, o número 1 e ele próprio. E não é o que nós temos aqui. Vamos ver outro número? Número 6. Vamos ver quem são os divisores de 6. 6 dá para dividir por quais números? 6 dá para dividir por 1. 6 dividido por 1 dá uma divisão exata. 6 dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá uma divisão exata. Dá para dividir por 3. Por 4 não dá. Por 5 não dá. E, finalmente, por 6. Vocês percebam aqui, eu só fiz 2, mas todos os números são divisíveis por 1, não é? Porque dá ele mesmo, né? 4 dividido por 1 dá 4, 6 dividido por 1 dá 6. Então, o 1 é divisor de todos os números. E percebam que o próprio número também é divisível por ele mesmo. Então, aqui a gente percebe o 4, a gente percebe o 6, tá? Então, 6 também não é um número primo, porque ele tem mais de 2 divisores. Vamos ver o número 2. 2, divisores de 2. 2 eu consigo dividir por quais números que a divisão dá exata? Ora, por 1 é certo. E depois nós só temos o 2. Então, o maior divisor, gente, vai ser sempre o próprio número, ó. O maior divisor vai ser o próprio número sempre. Então, aqui nós achamos um número primo. Então, 2 é um número primo. Por que 2 é um número primo? Porque ele só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Vamos ver o número 5. Quem são os divisores de 5? É o número 1. Por 2 não dá exato, por 3 não dá exato, por 4 também não. Então, finalmente, pelo próprio 5. Então, aqui nós temos que 5 também é um número primo. Por quê? Porque ele só tem 2 divisores, ok? Então, quem são os primeiros números primos que nós temos aí? O número 2, o número 3, o número 5, o número 7. Será que 9 é primo? Ah, a gente já vai ver. Não, 9 não é primo. Então, 7, o 8 não é, o 9 não é, o 10, o 11 é o próprio primo. E assim nós temos vários números primos. Por que 9 não é um número primo? Ah, quer dizer que todos os números ímpares são primos?
Não, porque aqui nós temos o 2, né? O 2 é um número par. Na verdade, o 2 é o único número par primo, ele é o menor. Os demais são números ímpares, porém, nem todos os números ímpares são primos. Por exemplo, o número 9. Quem são os divisores de 9? Por quem eu consigo dividir o 9? Por 1, 2 não dá, por 3, depois por 4 não dá, 5 não dá, 6 não dá, nem 7, nem 8, finalmente pelo 9. Então, 9 é um número ímpar, porém ele não é um número primo, porque ele não tem somente 2 divisores. E o número 1? O número 1 é um número primo? Não. Por que o número 1 não é um número primo? Porque os divisores do número 1, na verdade, é apenas o número 1. E para ser primo tem que ter 2 divisores, o número 1 e ele próprio. Então, aqui eu só tenho 1. Então, o número 1 não é primo. Então, gente, os números que possuem apenas 2 divisores são chamados de números primos. Os que possuem mais de 2 divisores são chamados de números compostos, ok? Então, dica rápida aqui de números primos. Espero que tu tenha aprendido. Grande abraço, até o próximo vídeo.